Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. Estamos na 12ª semana entrevistando os profissionais que passaram aqui pelo Jornal Diário de Suzano e ajudaram a fazer a história do jornal. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa a sua mensagem aí na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra hoje e a satisfação de receber aqui a segunda entrevista do dia. E hoje temos aqui a professora Judite Faleiros e o psicólogo Antônio Bernardo. Os dois foram revisores aqui do Diário de Suzano. Vamos falar um pouco da trajetória deles e o que estão fazendo hoje. Obrigado, dona Judite, Antônio. Muito obrigado pela presença de vocês, terem aceitado gentilmente aqui o nosso convite. Eu que agradeço. A gente sempre pede para os nossos convidados deixar aí uma saudação. Queria começar com a senhora. Estou falhando a voz aqui, vou tomar um pouco de água também enquanto a senhora dá uma saudação. Então, eu que agradeço essa honraria de estar sendo convidada por vocês para participar dessa reunião aqui, que não deixa de ser uma satisfação rever os amigos. Mas o mais importante é, independente de ser uma coisa bonita ou feia, é uma coisa que me dá muita satisfação ter feito parte dessa história desse jornal. Boa tarde. Antônio, obrigado, gente. Obrigado, Edgar, agradeço aí, né, mais uma vez o convite. Para mim, como eu dizia, é uma honra, é muito bom estar aqui. Eu fico lisonjeado de poder retornar ao Diário de Suzano novamente depois de tanto tempo e agora num endereço novo, né, mas com a mesma cara aí de DS. Tá certo. Ó, vocês vão ver que eu estou olhando para vocês, olhando para o celular. As pessoas vão mandando mensagens. A Sandra Gonçalves, por exemplo. Professora Judite, saudades, tá? Saudades da senhora Sandra Gonçalves, mandando mensagem aqui para a senhora. Bom, a gente sempre começa então pelo início aí, né? Uma redundância, mas é verdade. E a gente queria começar, dona Judite, perguntando para a senhora quando que a senhora trabalhou aqui no jornal e como que a senhora veio para o Diário de Suzano, o que a senhora fazia nessa sua trajetória aqui no jornal? Então, o jornal eu conheço desde que ele foi criado. Eu sou do tempo do jornal de mimeógrafo. Uhum. E sempre li, sempre fui leitora do jornal. Muito bem. Aí uma vez eu falei com o pessoal, falei, está saindo muito erro, precisa de uma correção, mas não quer fazer pra gente? Falei, faço. Mas fazia em casa, corrigia e mandava pro jornal, marcado o que estava errado, elogiando o que estava certo, e fui. Até que um dia me convidaram para vir trabalhar no jornal, e eu fiquei aqui por 5 anos no jornal. Trabalhando. Aí veio para a redação mesmo. A princípio eu vim para corrigir anúncio. Uhum. Depois passei também para redação. E mais adiante um pouco foi fundado o Conselho de Leitores, do qual eu tomei parte. Eu comandava. Isso. Foi um período muito bom, o jornal teve uma boa repercussão, o Conselho de Leitores foi muito bem aceito. É isso aí. Isso aí. Então quando saía erro no jornal, então a culpa era dos revisores, né? Sempre é assim. Quando sai certo, a culpa não é dos revisores. Quando sai errado, a culpa é dos revisores. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Tá bom. E você, Antônio? Vocês trabalharam juntos, né? Trabalhamos juntos. Isso, trabalhamos juntos. E você entrou aqui quando? Como que foi a sua estada aqui no DS? Então, na época, Edgar, eu fazia letras, né, na PUC São Paulo. E aí eu estava à procura de estágio, né? Mas aí eu não queria ir direto trabalhar nas escolas, não queria dar aula naquele momento. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar, tinha uma vaga de revisor aqui no Diário de Suzano, era próximo da minha casa, né? Você morava aqui? Eu morava e moro em Ferraz de Vasconcelos, né? Então para mim foi muito bom. O ano, eu não lembro exatamente em qual foi o ano que eu entrei. Mas, por exemplo, eu fiquei trabalhando aqui no Diário de Suzano, então entrei como estagiário em revisor de texto, né? Posteriormente veio a dona Judite e depois eu fui trabalhar na editoração, montando páginas de jornal, né? Acabei em alguns momentos escrevendo algumas crônicas aí, quando você me dava uma oportunidade, eu digo, posso escrever, né? Porque gosto de escrever, escrevo até hoje.
Mas foi essa a minha entrada no Diário de Suzano. Eu era jovem, não tinha filhos na época. Dona Judite, e a senhora ficou 5 anos, né, aqui no jornal? No jornal, e eu queria que a senhora falasse um pouco, se a senhora, como que era... A senhora, na verdade, veio para o DS porque apontava alguns erros que saíam na ortografia, né? Isso. Aí, como a senhora apontava os erros, professora que é, né, falou, vamos trazer ela para cá então, né? Foi exatamente isso, na verdade, né? Na verdade, e a senhora já via antes, né? Mas mesmo pelo anúncio, não era pelas matérias. Pelos anúncios, que estavam saindo muito anúncio errado, muito erro de português no próprio anúncio, foi por isso que começou. Mas a primeira notícia que eu mandei para a Sônia, até que foi para corrigir uma matéria que saiu errada. E daí que surgiu a ideia. E a senhora tem uma ligação com o Diário de Suzano histórica, né? A senhora estava falando que o marido da senhora conheceu o seu Tadeu, que é o fundador. E a senhora conheceu o seu Tadeu, né? Também. Queria que a senhora falasse um pouco desse... Então, assim, eu conheci muito ligeiramente, porque naquela época não tinha esse convívio que temos agora com a família. Mas o meu marido era muito amigo do seu Tadeu. E do Amadeu também, o pai dos meninos aqui. E foi assim que a gente ficou se conhecendo. Agora, eu conheci o povo todo do jornal, dei aula para muitos deles, não dos donos do jornal, dos filhos deles. Dei aula para filhos de todos eles. É isso. E o que tinha de mais erro, assim, que a senhora captava no jornal, que a senhora via? Era mais ortografia, mais erro de concordância? O que a senhora lembra da época, assim? Então... era muito variado. Tinha hoje a senhora, o jornal tem aquela cruzadinha que geralmente sai, às vezes, de vez em quando sai repetida, né? Tem saído muito atualmente, que o pessoal fala, muito repetido. Primeiro que essa cruzada não é do agrado do povo. Do agrado do povo é da Coquetel. Essa atual não é do agrado. E segundo lugar, que sai repetido, aí fica pior ainda, né? O povo reclama mesmo. E eu tenho amigos que não tem nada a ver com conselho de leitores, nada, que falam, não dá para você falar que está saindo repetidas as matérias do jornal, a cruzadinha. Essa cruzada realmente, além de ela não ser do agrado, está saindo muito repetida. Nós vamos falar depois do conselho de leitores, para o nosso internauta saber o que era o conselho de leitores, e a gente vai explicar certinho. Foi um projeto bacana, importante. O jornal talvez foi um dos primeiros aqui da região aqui a ter esse conselho de leitores. Durou 3 anos. Foi bastante legal, a gente recebia reclamação, sugestões, elogios também, né? Muito elogio também. Antônio, depois que você saiu do Diário de Suzano, hoje você é psicólogo. Eu queria que você falasse da sua trajetória, o que você tem feito hoje. E você tem uns projetos importantes, até você já participou de algumas entrevistas com a gente aqui também anteriormente. Depois que eu saí do Diário de Suzano, então eu mudei de área, né? Então eu estudava para ser um professor, estudava para trabalhar com as letras, e aí eu me formei em psicologia, né? Tem lá suas semelhanças também, né? De procurar erros, né? Enfim. O Diário de Suzano, para mim, foi extremamente importante no sentido de texto, né? No sentido de informação, de texto jornalístico, de compreensão nesse sentido. Mas hoje eu sou psicólogo clínico, a minha vida é toda voltada, né? A minha vida profissional é toda voltada para terapia, para atendimento individual, né? Para acompanhamento psicológico. Você tem um consultório? São 2 consultórios, né? Um consultório físico, que fica ali na região do Tatuapé, onde eu faço atendimento presencial. Porém, a pandemia fez com que a gente migrasse muito para o virtual. Então tem também um web consultório, um consultório virtual onde eu faço os atendimentos. E deve ter aumentado o número de pessoas que te procuram com a pandemia. Na verdade, a pandemia, do ponto de vista profissional, Edgar, ela foi um divisor de águas, né? A quantidade de pessoas que se sensibilizaram e perceberam que precisa de acompanhamento psicológico aumentou drasticamente. Não sei te dar um número, né? Mas a gente tinha X pacientes e hoje isso é muito mais comum. Eu entendo que as pessoas estão mais sensíveis à psicoterapia. Certo. Dona Judite, vamos falar então um pouquinho do Conselho de Leitores? O que era, só para o nosso internauta entender? Tudo bem. Era um grupo de assinantes do jornal que se dispunham na época a ler o jornal e fazer críticas e elogios. Não era só crítica reclamando, não. E eles me mandavam toda semana, tinha um relatório para fazer,
Eu reunia esses relatórios, fazia um relatório geral daquilo que era mais comum de reclamação, ou de elogio, ou de pedido. Sugeria a pauta também, né? Tudo. E aí eu mandava para a redação e mandava também para o Otávio. O Otávio também tinha um arquivo desse material. E uma vez por mês a gente se reunia. Aí fazia uma reunião geral, um comentário geral. E a cada 3 meses a gente mudava a turma. E aí tinha uma solenidade, nos últimos 3 meses, depois de 3 meses. A Recebia gente um certificado, né? tinha certificado, tinha prêmio, tinha uma porção de coisa. Isso durou 3 anos. Né? Aí depois, quando eles fundaram o Instituto, já não foi possível continuar. Porque tomaram outro rumo, né? E é isso aí. E quem que podia participar desse conselho? Assinante do jornal. Assinante do jornal, mas aí tinha várias funções, né? Era professores, tinha... Olha, eu tinha desde ajudante geral até advogado, tinha engenheiro, tinha uma porção de profissões assim também. E as coisas mais pedidas eram a coluna do Carlos Nego e a do Gil Fuentes. Essas não escapavam uma semana que dissesse não veio comentário. Sempre tinha. E as outras eram variadas, né? Dependia do assunto, dependia da semana, dependia acho que até do bom humor de quem lia no dia. Eu lembro que tinha boas discussões, né? O pessoal discutia entre eles sobre o jornal. Tinha muita sugestão de pauta, teve gente que participou, que mandou matéria. Não sei, achei isso aí. Eu lembro sempre que tinha um jornalista que ia também participar. Eu participei de várias reuniões dessas, e sempre que eu não podia, tinha um jornalista que ia lá para explicar, né? Porque às vezes tinha a linguagem jornalística, às vezes é diferente do que eles queriam que saísse, né? Sempre nas primeiras semanas tinha mesmo. Você foi outros foram também, que eu não me lembro agora. Antônio, o que você mais lembra assim na sua época de revisão ou diagramação? Lembro da dona Judite, porque ela era um problema pra gente, né? Então, assim, a matéria ela era feita, passava pelo crivo da revisão, a gente tirava alguns erros, mas às vezes ia pra rua. E aí eu lembro que a gente entrava mais ou menos às 17 horas, às 18 horas, e já tinha um jornal cheio de marca-texto com algumas anotações de erro de crivo que passou. Aí foi pra rua, e aí na época tinha o Nilson, que era o chefe CPD, né? do CPD, né? E aí o Nilson caía matando na gente, porque foi pego. Quando a dona Judite não via tudo bem, passava. Mas pra gente era o terror. Pra mim, então, falava, meu Deus do céu, tá cheio de erro que foi pra rua. E eu lembro uma vez, Edgar, foi um caso extremamente engraçado, assim, a gente teve um caso de uma pessoa que faleceu e saiu uma notinha. Um nome errado. Não sei se você lembra, lembro, né? E saiu, né? E aí era alguma coisa... Um falecimento. Um falecimento, então era alguma coisa fulano ou fulana de Carvalho. E aí saiu um erro, né? E voltou, descobriu, isso não acabou né? Acho que os familiares não viram, mas saiu um palavrão. Depois saiu a correção, né? Eu lembro disso. Depois precisou sair a correção e tal. Então, assim, a gente tinha essa preocupação. Hoje, inclusive, o erro de português, né? Do ponto de vista da psicologia, o erro de português é um funcionamento do inconsciente. Né? Então, as pessoas têm um motivo que elas escrevem ou falam, né? E aí a gente dá um nome de ato falho. Tem aquele teste que você escreve errado e a pessoa olha e vê o certo, né, também. Exato, a pessoa que olha, né? E aí é esse movimento do ato falho mesmo, né? Então a palavra que você escreveu tem algum conteúdo que está lá dentro do seu inconsciente, um nome que você troca, uma palavra, uma letra que você troca, e aí você coloca, igual quando você vai chamar uma pessoa pelo nome, troca o nome dela, né? Então isso tem um motivo ali, a psicologia faz algumas explicações nesse sentido. Mas de memória era isso, né? Era o jornal, quando ia para a rua, a gente precisava fazer com que ele não saísse com os erros, né? A criatividade para montar uma página de jornal, no sentido de ter um texto ali, como a gente criar uma imagem, um verdadeiro quebra-cabeça, né? De criar uma imagem junto, né? Então você montava algumas páginas no sentido daquilo ficar bonito, então era extremamente interessante. Quando tinha uma matéria a gente não queria cortar, né? E você falava, não, deixa só o primeiro parágrafo, só o lead, não, mas tem um monte de coisas, tal. Mas era bem interessante mesmo. Responsabilidade, né?
Eu queria que você falasse, Antônio, dos projetos hoje que você está em vigor aí, o que você pode falar um pouco resumidamente aí dos seus projetos? Pô, legal, Edgar. Em relação aos projetos, como eu disse, todos eles estão voltados hoje para a saúde mental, né? Tanto, então, assim, a gente está produzindo, faço parte de alguns projetos que vai, por exemplo, produzir um conteúdo voltado para a saúde mental, conteúdos de textos, de vídeos, né? Para disseminar a ideia de saúde mental, fazer psicoeducação, informar as pessoas como é necessário fazer terapia, cuidar da saúde mental como algo, introduzir isso dentro da cultura do sujeito. Então, por exemplo, hoje tem um atendimento clínico em psicoterapia a partir da psicanálise. Faço parte de uma organização que chama Samaritano São Francisco de Assis, que hoje tem mais de 500 funcionários, que vai ter relações de cuidados com crianças, serviços que vão oferecer cuidados ao adolescente, ao adulto, ao idoso, a pessoas com vulnerabilidade. Um outro projeto, que é um projeto novo, porém extremamente importante, que é o Reverie, né? Que é a partir aí das mídias sociais, do Instagram. Então a gente vai também disseminar terapia para as pessoas que não têm uma referência de psicólogo, levando em consideração a ética, levando em consideração o cuidado, tem um rigor, né? Então a gente segue por uma supervisão, né, da professora Berenice, que vai dando esse suporte técnico. Então os projetos são no sentido de oferecer e promover saúde mental. A gente está terminando de escrever um projeto para levar adiante, para oferecer terapia ao ar livre. Né? Qual que é o desafio hoje enquanto terapeuta, já era principalmente em pandemia? Atender a demanda de pessoas que procuram por saúde mental e por algum motivo não têm a cultura, ou alegam que não têm dinheiro, ou alegam que não são loucos, enfim. Né? Então, como que a gente consegue oferecer saúde mental que vá além do consultório clínico? Então, a gente está pensando num projeto aí para fazer um atendimento ao ar livre, em grupo, voltado para mulheres adultas que apresentam alguma demanda de depressão, alguma demanda de angústia, e fomentando junto com outros profissionais aí, além dos psicólogos, né, um profissional, um educador físico, para pensar a questão do corpo e mente, é nesse sentido. Certo. Dona Judite, a gente tem perguntado para os convidados que têm vindo aqui nessa série de entrevistas, como que foi a pandemia, como está sendo a pandemia. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua experiência. Então, a minha experiência é o seguinte, estou trancada em casa. Não tem jeito, não só saiu hoje para dar entrevista aqui. Estou realmente muito trancada mesmo, que inclusive o meu povo proíbe até a entrada de pessoas em casa. Não, hoje não. Mamãe não pode, a vovó não pode, a vovó não. Sabe, eu estou bem trancada. Eu muito pouco tenho saído, um pouco que saí porque esse ano, infelizmente, perdi uma irmã que morava em Ibiúna. Então, a pandemia nos proibiu de nos vermos o tanto que gostaríamos, mas dei umas escapadas para Ibiúna. E tem uma outra irmã em São Paulo que também tem problema, então dou uma escapada de vez em quando, mas é só isso que eu faço, mais nada. Não faço mais mercado, é o povo que faz, não vou para lugar nenhum, não vou visitar ninguém, é assim. A senhora está certíssima, tem bastante mensagem aqui. A Karen Jesus, que também foi revisora aqui. Boa tarde, dona Judite. Boa tarde, Judite. Você conheceu a Karen? Ela foi revisora aqui também, mas ela dos anos 90. Depois a Karen pode me informar melhor aqui o período dela que ela passou por aqui. O Eduardo Júnior Pena está assim, boa tarde ao entrevistador e entrevistados. Para o psicólogo Antônio Bernardo, qual a influência da experiência de ter trabalhado como revisor do DS com a psicologia? Habilidade de olhar as questões de saúde mental no indivíduo e sociais. Quer saber a sua relação aí? Um abraço pro Eduardo, né, um psicanalista aí, bem engajado também com a saúde mental. Eu acho que a gente pode olhar, Edgar, né, em relação ao que algo que se acontece e algo como é divulgado. A imprensa hoje ela tem uma importância dos fatos, em alguns momentos mais importante que o próprio fato. Né? Então, dependendo de como isso é passado, o mal-estar ou o bem-estar que vai ser passado para quem lê, para quem assiste, para quem ouve. Então, por exemplo, se a gente pensar aí no início da pandemia, assistir televisão era de chorar, um sofrimento, uma angústia que vai causando ali, né? Então, a minha relação com o jornal, ela me deu embasamento para escrever um texto com qualidade,
embasamento para procurar erro no texto alheio, né? Um caçador de erros mesmo, né? Um identificador de problemas nesse sentido. Então, assim, do ponto de vista de imprensa, a gente pensar hoje as mídias sociais, a tecnologia, como ela é necessária para se discutir qualquer coisa. Você pode ser qualquer profissional, mas à medida que você não faz uso hoje da tecnologia, você acaba ficando ultrapassado, né? Das mídias sociais, do trabalho do jornalismo em si. Então, eu entendo a imprensa hoje, como eu disse, tão importante ou mais do que o evento, porque ela vai conduzindo a forma como ela é contada. Dona Judite, quando a senhora trabalhou aqui, a gente estava ainda naquele processo do jornal impresso, né? Fazia notícia para o dia seguinte. Então, a dica até para o nosso internauta aqui entender, né? A gente fala em erros porque o jornal está com milhares e milhares de palavras, né? Uma ou outra ortografia acaba escapando aí dos nossos olhos aqui, acaba saindo. Tanto alguns jornais, por exemplo, a Folha de São Paulo, eles têm um levantamento que eles fazem, né? Quantos erros não de informação, de ortografia eles têm por ano, né? Antigamente eles faziam esse levantamento, não sei se parou depois. Assim, o que eu acho mais prejudicial é o erro de informação, que aí que é o erro que prejudica, né? Então a gente fazia no jornal para o dia seguinte. Hoje, com a velocidade da informação, com a internet, a gente faz notícia meio que para o minuto seguinte nos nossos portais, né? Queria que a senhora falasse um pouco, seria muito mais difícil ainda hoje a pessoa ser um revisor, né? E com certeza, porque você acaba de corrigir, já está ultrapassado. Você nem imprimiu ainda, mas já está uma notícia ultrapassada. Então fica muito difícil. Hoje está difícil competir com a internet. Jovem está se desinteressando da parte escrita. Está interessado só na parte ali onde o problema maior disso tudo é que ele está aprendendo a escrever errado. Porque para ele não está interessando a palavra. Como três letras já está bom, já está entendendo, né? Reduz as palavras, abrevia. Isso. Eu lembro quando eu ainda estava lecionando, que no fim da minha carreira eu peguei primeira série para alfabetizar. E a minha diretora teve uma reunião quando esqueci o nome da pessoa. Era um começo novo onde a pessoa que estudou o método dizia que bastava escrever CVL para dizer cavalo. Já estava enxergando lá adiante a internet, porque a internet agora é assim, você escreveu CVL é cavalo. Não tem importância que não tenha as vogais. E a minha diretora falou assim, eu não levo essa notícia para minhas alfabetizadoras que elas me matam. Agora nós não poderíamos matar ninguém, porque teria que ser assim, teria que enfrentar. Mesmo, né? É muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. É isso aí. Até o WhatsApp hoje, ele tem uma função aqui de acelerar, né, os áudios que você manda, né? Agora tem essa função, né? Exato. Antônio, eu queria que você falasse um pouco aí também, eu queria que você deixasse os contatos e contasse um pouco também da sua experiência na pandemia. Como foi para você? Você recebeu bastante pessoas que tiveram problemas psicológicos, né, durante a pandemia. Isso afetou, com certeza, bastante gente, né? Até crianças que ficaram, né, dona Judite? Queria ouvir sua opinião depois sobre a questão das crianças que ficaram numa aulas remotas, híbridas, né? Agora que está voltando aos poucos do presencial. Queria que você contasse um pouco da sua experiência, como que foi para você na pandemia. E depois você pode deixar os telefones, os contatos dos seus projetos também que você tá que ótimo. Eu deixo aqui as minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, que é Antônio Bernardo, psicólogo, né? Então ali eu consigo responder, né? Consigo me comunicar com as pessoas que têm interesse em relação à saúde mental. Inclusive a gente está vindo aí com um projeto de produção de alguns conteúdos voltado para vídeos, né? De educação psicológicas, né? Agora, em relação ao trabalho na pandemia, Edgar, ele não só aumenta como a gente entra em contato com algumas realidades, né? A pandemia, como eu disse, ela foi um divisor de água. Quando vocês falam que até na própria escrita as coisas estão mais rápidas, eu faço uma relação direta disso, por exemplo, com a ansiedade. O que é a ansiedade? É a doença da velocidade, né? Por exemplo, TDAH, né? São algumas patologias que vão vindo. Então as coisas estão muito rápidas. Antecede a uma depressão? Na verdade, não cheguei na verdade, assim, em números, a gente pode pensar que de 100% das pessoas que têm depressão,
né? De cada 1000 pessoas, 500 têm ansiedade. E ao contrário, a mesma coisa. Entendi. Mas é o sujeito que vai pensando, projetando sempre o futuro. O WhatsApp, que as coisas são muito rápidas, a informação que chega rápido. Tem um conto ali da tartaruga e a lebre. A ansiedade seria a lebre, que vai fazendo tudo acelerado. E faz você não estar nesse momento. Faz você não estar em agora, pensando tudo rápido, né? E aí existe um movimento aí da gente negar o nosso passado, as coisas mais antigas, a forma de como as coisas são conduzidas. Por exemplo, uma receita de bolo, ela é feita de forma mais rápida, não tem aquela ação de mãe para filha, não, as coisas hoje elas acontecem rápido. E qual que é a questão na pandemia? Que a gente está bem na transição. Estamos bem na transição de gerações Y, enfim. Então a gente está pegando bem na mudança. Agora, o meu trabalho na pandemia, ele ficou muito mais intenso, na verdade não só o meu, acho que as profissões em geral, né? Então assim, eu não tive folga, trabalhei na linha de frente em relação a alguns cuidados com pessoas em situação de Covid-19, desde a prevenção, dando um respaldo aí para pensar a saúde mental. E as pessoas, elas entraram em contato com o meu que ela desconhecia, né? Maridos que ficaram em casa, esposas e mães que ficaram em casa, em contato direto com os filhos, e aí perceberam que essas crianças, elas bagunçam, que elas fazem algumas coisas que não se sabia. E aí, Edgar, tem um funcionamento no sentido de que existe um mal-estar, um estresse, mas eu não sei o que é. Então eu vou achando que é, né, com perdão da palavra, normal, é natural. E aí qual que é a ideia dos cuidados de saúde mental? Eu preciso nomear que o problema que você está tendo no trabalho é um problema de saúde mental, não é um problema de trabalho. Não é um problema de estresse. O problema que você tem em casa é um problema de saúde mental, não é um problema direto. Então as pessoas vão vivendo alguns transtornos, algumas ansiedades, algumas depressão, algumas angústias, sem se dar conta que é por conta da pandemia, mas sem se dar conta principalmente que esse mal já existia no sujeito. Então eu costumo dizer que as pessoas não passaram a ter ansiedade. Elas tinham de alguma forma essa ansiedade e agora isso está vindo à tona. Agora os profissionais aí da saúde mental tiveram um turbilhão de questões para tratar, inclusive a própria terapia. Então, eu acho que aí, sabe, na minha opinião, não tem nada com psicologia, mas eu acho que, na minha opinião, entra muito o medo da palavra mental. O povo tá julgando logo, está me chamando de louco, está pensando que eu sou doido, né? Primeira coisa que a pessoa pensa. É isso. A pessoa não pensa que tem lá dentro uma coisinha que precisa ser estudada e consertada. Acho que tem um preconceito, né? Não, é exatamente isso, dona Judite, exatamente. Quando você fala de... O que é o preconceito? O preconceito é o que eu não sei. Então, se eu não sei o que é, se eu não entendo, eu crio algumas formas aqui para me defender e distanciar. Então, o preconceito é o não saber. Uma vez que eu sei que falar de saúde mental, das duas, uma. Ou as pessoas acham que é louco, doido, tá babando, falando sozinho, ou fica uma coisa muito elitista, como se não tivesse acesso, né, aos tratamentos, aos acompanhamentos. E, na verdade, é uma questão extremamente necessária se expor e se conhecer, né? Pensar desenvolvimento de trabalho, relação com a família. Agora, a palavra mental, ela realmente traz alguns medos, sim. Qual que é o perfil das pessoas que você atende lá, Antônio, que tem te procurado? Assim, é mais homem, mais mulher, a idade? Não sei se você tem... Não, tem sim. A gente costuma dizer, Edgar, que na verdade na clínica a gente trata pessoas, independente da faixa etária, né? Independente O que a gente vai mudar ali um pouco é a questão da patologia. Então, por exemplo, uma pessoa ali que tem um TDAH, uma pessoa que tem uma vulnerabilidade mental em alguns fatores. Agora, assim, geralmente, né, no meu caso, são de adolescentes a adultos, né? Tem um trabalho com criança, mas eu optei, no momento de atendimento remoto, não fazer muitos atendimentos com crianças, né? Eu entendo que presencialmente talvez teria mais efetividade, mas, por exemplo, eu tenho pacientes a partir dos 17 anos em diante. Então, tem 17, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Certo. Dona Judite, a senhora como educadora, foi professora, é professora aposentada, como que a senhora viu a questão hoje das escolas fechando, Então, as crianças indo para casa? Com sinceridade, eu fiquei muito triste, porque faz muita falta a escola presencial. Aula, encontrar os amigos, encontrar a professora, sabe? Bater papo, isso tudo faz falta, além da aprendizagem. Isso faz muita falta. Mas era um mal necessário, não tinha como não fazer.
O que está difícil é o povo entender como é que volta. Está um descontrole isso aí. Um quer voltar, outro não quer voltar, outro quer voltar. Os meus netos, por exemplo, têm uma semana de aula por mês. Né? E um menino vai numa semana e, coincidentemente, a menina vai na outra. Quer dizer, está muito bagunçado ainda, porque não conseguiram ainda achar um termo certo. Eu acredito que esse ano também está meio perdido. Agora, eu acho que o que precisa é reunirem professores, não é? Sabe, não adianta chefia. É professores que estão ali na linha de frente, com capacidade para sentar e fazer um planejamento para os próximos 2 anos, deixando o que foi perdido, juntar os 2 anos perdidos com os 2 futuros e vamos ver o que é daqui que é essencial. E esse aqui nós vamos dividir para os próximos 2 anos. Se ficar para trás coisa que não vai fazer na falta no futuro, não tem importância. O que não pode é faltar o essencial, que está faltando. Porque você vê que a maioria dos pais não tem condição de acompanhar esse filho em casa. Né? A mãe trabalha o dia inteiro, a mãe vai atrás de faxina, a mãe vai atrás de o quê, o pai vai catar papelão, essa criança está sozinha. O que está adiantando ter aula por internet? Não está adiantando nada. Como a gente percebeu, né, que a afetividade, que o afeto faz parte da aprendizagem, como os filhos, a gente conseguiu olhar e perceber que como as pessoas elas precisam estar juntas, mesmo que elas não tenham consciência disso, de estar numa relação com o grupo, né? Então, se a gente pensar uma criança, adolescente, que ela não está exposto aos seus pares da mesma faixa etária, não está tendo essa troca de frustrações, de acerto, de descarga de energia, de correr, de brincar, como isso vai afetar diretamente o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Então, eu acho que a gente, não queria ser muito otimista, mas eu acho que a gente teve muita coisa para aprender se a gente for sensível com a pandemia, né? A quantidade de pessoas, professores, Edgar, que estão com medo, que estão passando em atendimento psicológico, que estão afastados, que já era um problema grave. A gente fez alguns grupos com professores antes da pandemia, e essas pessoas elas estavam a maioria mulheres, né, extremamente estressadas, nervosas. E agora, esse medo do que vai voltar, e não quero voltar, não sei o que eu vou encontrar, né, e de como isso é visto de forma ímpar. Então, acho que a gente está numa oportunidade de rever as nossas questões humanas de relacionamento. Ô, Antônio, tem alguma receita, entre aspas, aí, ou alguma forma que a pessoa pode adotar para tentar não ficar deprimido ou ansioso diante de uma tragédia tão grande como essa que foi essa pandemia? Muita gente perdeu seus entes queridos, tal, né? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer em relação a isso? Eu acho que além de procurar um profissional, claro, quando se sentir que está com sintomas. Né? Poxa, Edgar, será que a gente não pode reconhecer que a gente não está bem? Será que os homens não podem reconhecer que eles não são tão fortes? Será que a gente não pode aceitar os nossos filhos como eles são e entender que eles precisam de ajuda que vai além do nosso trabalho como pai, como mãe? Né? Será que a gente não se percebeu impaciente com a população idosa, por exemplo? Né? Vou dar exemplos práticos. Idosos são grupos de risco, não podem sair às ruas. E os filhos viraram tutores dos pais, como se os pais não soubessem o que é bom, o que é ruim. Pegando pelo braço, não vai fazer. Né? Não, a senhora não pode isso, o senhor não pode. Então, eu acho que o primeiro passo, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto familiar, é perceber que existe no meu grupo familiar questões psicológicas que precisam ser olhadas, mesmo que seja como forma de prevenção. Então, a primeira coisa, reconhecer. A segunda, procurar atividades físicas, né? Procurar fazer algum esporte. Eu vou dar uma dica aqui pra gente vencer, por exemplo, o estresse. Eu estou estressado com o meu trabalho. Eu fazer uma atividade nova. Então, eu procuro uma atividade que eu não fazia. Então, se eu não fiz inglês, vou procurar inglês. Se eu não fazia karatê, vou procurar karatê. Eu vou procurar uma atividade que envolva uma ação cognitiva e uma ação física. Porque eu vou ter uma descarga ali de energia para aprender algo novo
sinapses novas que isso vai fazer com que eu descarregue. O nosso problema é quando a gente não fala. Isso, Edgar, você vai concordar comigo, isso em homens é muito comum. Não colocar para fora questões que estão dentro, a gente não sabe enquanto pessoas homens, né? Mulher tem, né, acaba às vezes conseguindo se expressar, falar mais, né? Então, assim, procurar uma atividade nova, procurar falar, verbalizar. A gente entende que a cura é pela fala. Procurar as relações com os nossos pares, né? Manter na medida do possível. Eu sei que a tecnologia ela acaba distanciando mais as pessoas, mas em algum momento a gente também pode se permitir fazer esse contato pela tecnologia. Mas de todos eu diria principalmente admitir que eu estou vivendo um período de pandemia mundial, mas esse problema ele não é tão novo e eu posso recorrer à ajuda. Agora eu entendo, né? Sou suspeito para falar, mas como a terapia é um caminho sem volta. Como a psicoterapia não é para louco. É um espaço que as pessoas vão se cuidar. Como eu disse, dei o exemplo das professoras, fazendo uso aqui da profissão da senhora, né? As pessoas estão achando que o seu problema está ali, lidando com os alunos, porque está estresse, mas agora não tem alunos lá dentro da escola. Teve que aprender a dar aula online sem saber. O estresse disso, a médio e longo prazo, a gente não tem consciência. Então eu ainda indico a análise, a psicoterapia, procurar um profissional de saúde mental para poder me conhecer e tratar essas questões que eu não sei que existem. Quando sabe é mais fácil, mas e quando eu não sei? Eu acho que o problema para o homem é pior, porque o homem é mais fechado, ele não se abre com amigos. A mulher já escancara logo, já fala, já briguei, já não sei o quê. Quer dizer, esse próprio soltar para fora o que está sentindo já ajuda. Mas tem que ter amigas, né? Eu acho que o homem é mais fechado. O homem vai falar de futebol, vai tomar uma cerveja, já tá bom, e pronto. E é mais fechado. E a internet, só para quando não vai falar de mulher, né? E a internet vai dando uma sensação, né, pelo uso do celular, que eu estou me comunicando, que eu estou falando, mas na verdade existe de novo ali, a gente já conversou um pouco sobre isso, uma vitrine de que eu me comunico. Quanto tempo faz que você não visita um parente? É verdade. Né? Então vai dando uma sensação que na verdade... Uma falsa sensação de aproximação quando você está longe. Perfeito, está todo mundo em casa com o celular na mão, na verdade, colocando para dentro energia, libido, e aquilo vai ficando incubado. Exatamente. Gente, obrigado. Estamos encerrando aqui a entrevista muito... Ele não falou os telefones. Eu vou pedir para ele deixar os telefones dele aí. A Karen falou para nós aqui, trabalhei de 95 a 2001. Foi a revisora? Revisora. Então ela foi a que me... Acho que ela foi minha antecessora. Eu trabalhei de não sei quando até... E ela está falando... Eu trabalhei até 2010. Não, ela foi bem antes. Mas eu comecei a trabalhar, acho que em 95, por aí, em casa. Ela está falando aqui, na minha opinião, teria que haver aula em tempo integral. Queria agradecer vocês, obrigado de coração por vocês terem vindo. A gente que fica agradecida. E aí eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem final, o Antônio deixar uma mensagem final e deixar também os telefones dele, os contatos também. Vou começar então. Então, eu quero agradecer muito, fiquei muito honrada de poder participar desse projeto seu, muito bonito, muito elegante, muito chique. E é isso aí. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença, Antônio. Deixar uma mensagem e os seus telefones, os contatos. Eu manifesto de novo, Edgar, o como eu fico grato e como para mim é agradável retornar aqui, te ver, né? É um moicano aí, né? Aqui no Diário de Suzano. Sim. Tenho esse jornal como referência, né? Os profissionais que trabalharam aqui como referência, né? Então tenho boas memórias profissionais. Isso aqui me ajudou bastante, né? E saber que você continua, né, trilhando esse caminho, tal, para mim acaba sendo uma referência aí no nosso território, enquanto Alto Tietê, isso é extremamente importante, né? Então, parabéns. Os meus contatos, né, o meu WhatsApp é 93033 1074 e nas redes sociais eu estou como Antônio Bernardo, psicólogo, né? E de recado para finalizar, eu acho que essa sensibilização à psicoterapia, né? A gente disponibiliza de grupos aí de profissionais de diversas formas aí através do Reveri, né, que é um grupo de pessoas, de profissionais de saúde mental, que está oferecendo esse serviço pós-pandemia,
repito, com bastante ética, extremamente centrado, né, um acompanhamento muito técnico para dar um suporte de atendimento psicológico à população em geral. E agradeço, obrigado aí pelo convite de novo. Eu que agradeço. Ó, Gil Fuentes, boa tarde a todos. Judite, que saudades. O Gil Fuentes, né? Mandando a mensagem para a senhora. Gil Fuentes. Judite, que saudades. Ele escreveu aqui na mensagem aqui da nossa live, tá bom? Tá bom. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista e que vai vê-la também no canal do YouTube. Um abraço para você e até o próximo vídeo.